Todas as noites, antes de me deitar, eu direciono meu olhar para uma caixa de madeira que mantenho escondida no canto mais recôndito do meu guarda-roupa. Dentro dela, repousa um fragmento do passado que jamais consegui abandonar, um véu branco, agora tingido de amarelo pelo avanço dos anos, e uma carta que nunca chegou aos olhos de quem deveria lê-la. Essa relíquia conta a história do dia em que minha existência pareceu desmoronar antes mesmo de florescer. Meu nome é Valdirene, tenho 79 anos e carrego no fundo do meu ser uma tristeza que, apesar do passar de tantas décadas, nunca se dissipou por completo. Há quem diga que o tempo é um remédio para todas as feridas, mas eu vejo isso de forma diferente. O tempo não apaga as marcas, ele apenas nos guia a conviver com elas, e a sofrimentos que se entrelaçam à nossa essência. Já fui uma moça cheia de esperanças, pronta para abraçar o que acreditava ser o momento mais radiante da minha vida, mas, em um piscar de olhos, o destino arrancou de mim o que eu mais prezava, transformando o dia do meu casamento em uma despedida eterna. Antes de prosseguir com meu relato, gostaria de saber de onde vocês estão acompanhando essa narrativa da minha trajetória. A propósito, não deixem de se inscrever no canal e de deixar um gostei no vídeo, pois isso nos dá um apoio imenso. Nasci em 1945, em um pequeno município tranquilo do interior do Rio Grande do Sul, chamado Sinimbu. Naquela época, a vida nas áreas rurais era ao mesmo tempo singela e desafiadora. Cresci observando minha mãe esfregar roupas nas águas do rio para garantir alguns trocados, enquanto meu pai labutava na lavoura, manejando a enxada sob um sol ardente. Não tínhamos luxos, mas a fome também não batia à nossa porta. Nossa casa era humilde, com paredes feitas de barro e um telhado de palha. Nos dias frios de inverno, o vento cortante se infiltrava pelas frestas das janelas, e eu me aconchegava junto aos meus irmãos para aquecer o corpo e adormecer. A vida para as mulheres naquele tempo seguia um roteiro quase previsível. Desde pequena, minha mãe me ensinou que meu papel seria dominar a arte de cozinhar, costurar e manter um lar em ordem, tudo para que, no futuro, eu pudesse cuidar de um esposo. Isso não me incomodava, pois meu desejo era simples: encontrar um homem honesto, formar uma família e viver em paz. Não almejava grandes coisas, apenas uma existência serena, distante das agruras que testemunhei minha mãe enfrentar. Na manhã de 12 de junho de 1965, acordei com o coração repleto de felicidade. Meu casamento estava a poucas horas de acontecer, e eu sentia sentimento era de que minha vida, enfim, ganhava um novo capítulo. Minha mãe e minhas irmãs se agitavam pela casa, ajustando os preparativos finais, enquanto eu tentava domar a ansiedade que me consumia. Minha pele estava quente, o estômago revirado, e, embora soubesse que era um dia de alegria, havia um frio na barriga que parecia único, diferente de tudo que já sentirá. Acorda, Valdirene, hoje é o grande dia, exclamou minha irmã caçula, Zélia, com um sorriso que iluminava seu rosto. Aos 14 anos, ela transbordava energia e sempre dizia que sonhava com um casamento como o meu. Respondi com um sorriso tímido, tentando conter as emoções que borbulhavam dentro de mim. Lá fora, meu pai afiava uma faca em uma pedra, preparando-se para fatiar os pães e embutidos que seriam oferecidos no café da manhã aos convidados. Minha mãe, com o avental bem preso à cintura, mexia uma panela de leite sobre o fogão a lenha. O aroma quente do café recém-coado se misturava ao perfume delicado das flores que minha irmã mais velha, Jandira, havia colhido no quintal para decorar a mesa. Sentei-me em uma cadeira de madeira próxima à janela, admirando o sol dourado que invadia a cozinha. Tudo parecia perfeito, como em um sonho. Foi então que ouvi um chamado vindo do portão. Meu coração disparou antes mesmo de eu olhar. Era Antônio. Ele não deveria estar ali. A tradição dizia que o noivo não podia ver a noiva antes da cerimônia, mas Antônio nunca foi de seguir regras como essa. Ele vivia com uma urgência que eu adorava. Que impaciência, homem, ralhou minha mãe, secando as mãos no avental. É só um minutinho, dona Marina, prometo, respondeu ele. Ela resmungou, mas abriu a porta para deixá-lo entrar. Quando ele cruzou a entrada, um arrepio percorreu meu corpo. Antônio vestia uma camisa branca impecavelmente passada, de mangas longas,
e uma calça preta. Seus cabelos ainda estavam úmidos, como se tivesse acabado de tomar banho, e aquele cheiro, como eu me lembro dele. Era uma loção barata de barbear, mas, para mim, era o aroma mais encantador do mundo. Ele sorriu, e eu retribuí o gesto. O que foi, seu apressado? Brinquei, cruzando os braços. Antônio me encarou com um brilho especial nos olhos. Ele sempre me olhou com carinho, mas naquele dia havia algo mais, como se quisesse eternizar aquele instante. Eu só queria te ver antes do altar. Dizem que dá azar, mas o maior azar seria não te ver hoje. Ele pegou minha mão. Seus dedos estavam quentes, firmes, transmitindo uma força que eu ainda não compreendia. Vou ali buscar uma coisa importante pro casamento, uma surpresa para você. O que acha? Disse ele, com um sorriso travesso. O quê? Perguntei, curiosa. Ele riu e balançou a cabeça. Se eu contar, perde o encanto. Mas prometo que volto antes da missa. Meus olhos brilharam. Antônio sempre pensava em pequenos gestos. Não tinha dinheiro para presentes caros, mas encontrava maneiras de me surpreender. Eu já te amo, não precisa de mais nada. Eu sei, mas deixe eu fazer isso por nós. Então, ele fez algo inédito. Segurou meu rosto com as mãos e me deu um beijo longo na testa. Aquele foi meu último olhar, meu último toque, minha última lembrança dele com vida. Ele saiu pela porta, virou-se uma última vez, lançou-me um sorriso e partiu. Ainda vejo em minha mente o sol reluzindo em suas costas enquanto caminhava pela estrada de terra, a sombra se esticando no chão, a poeira subindo com seus passos rápidos. Foi a última vez que o vi. O tempo arrastou-se depois que ele saiu. Voltei para dentro com um sorriso bobo, imaginando que surpresa seria aquela, uma flor, um laço, algo singelo que ele sabia que me encantaria. Mal sabia eu que o destino me reservava algo completamente diferente. Minha mãe me chamou para o café, mas eu mal conseguia engolir. Estava nervosa demais, ansiosa demais. As mulheres da cidade começaram a chegar para me ajudar a me arrumar. Dona Anésia, uma vizinha de longa data, prendeu meu véu com grampos delicados. Minhas irmãs ajustaram as rendas do vestido. O tempo passou, 9 horas, 10 horas, 11 horas, meio-dia. E Antônio não voltou. A princípio, pensei que ele apenas tivesse se atrasado. Talvez estivesse conversando com um amigo na feira ou tivesse cruzado com alguém na estrada. Mas, à medida que os minutos se transformavam em horas, um peso começou a apertar meu peito. Algo não estava certo. Os sussurros começaram. As mulheres trocavam olhares preocupados. Meu pai saiu de casa, foi até a praça, depois à casa da família de Antônio. Nada. Então, um homem entrou correndo pela igreja. Estava pálido, suado, ofegante. Tudo aconteceu como em câmera lenta. Teve um acidente na estrada. Um carro capotou. Era o Antônio. O mundo ao meu redor escureceu. O chão desapareceu sob meus pés. Minha mãe gritou. As mulheres começaram a chorar. Minhas irmãs tentaram me segurar, mas minhas pernas não me obedeciam. Não, 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 repetia, tentando correr, mas fui contida. Queria vê-lo, precisava vê-lo, mas Antônio não voltaria mais. Naquele dia, meu casamento virou um funeral. Minha vida mudou para sempre. Conheci Antônio, o grande amor da minha vida, aos 17 anos. Foi na feira da cidade. Ele vendia queijos e doces de leite, enquanto eu acompanhava minha mãe nas compras. 2 anos mais velho, tinha um sorriso espontâneo e um olhar profundo que parecia atravessar minha alma. Quando nossos olhos se encontraram pela primeira vez, senti algo que nunca havia experimentado. Meu coração acelerou, minhas mãos suaram, e naquele instante soube que ele seria o homem com quem eu me casaria. Nos dias seguintes, comecei a vê-lo com mais frequência. Ele dava um jeito de passar perto da minha casa, fingindo casualidade, até que, enfim, tomou coragem e pediu permissão ao meu pai para me visitar. Naquele tempo,
namorar era coisa séria. Não havia liberdade de hoje. As visitas aconteciam na sala, sob os olhos atentos dos pais. Mas nada disso importava, porque a cada encontro eu me apaixonava mais. Antônio era trabalhador, honesto, ajudava o pai na roça desde cedo e vendia os produtos da família na feira para sustentar a casa. Não tinha riquezas, mas possuía algo muito mais valioso, um coração generoso e a promessa de um futuro digno ao meu lado. Após 2 anos de namoro, ficamos noivos. Antônio pediu minha mão em um jantar simples, cercado por nossas famílias. Lembro-me da felicidade que senti, um misto de ansiedade, gratidão e entusiasmo. O casamento foi marcado para 12 de junho de 1965, um dia que sonhei tantas vezes que parecia saído de um conto de fadas. Os preparativos foram modestos. Minha mãe costurou meu vestido à mão, reaproveitando tecidos doados pela igreja. Era simples, mas, para mim, era a peça mais bela que já vi. O véu, delicado e bordado, veio emprestado de uma vizinha que se casara no ano anterior. Antônio conseguiu um terno usado de um senhor da cidade e me disse, com olhos brilhando, que nunca havia usado algo tão elegante. Na véspera do casamento, mal consegui dormir. Minha mente fervilhava com sonhos de como seria minha vida ao lado dele, acordando cedo para preparar o café, cuidando da casa, criando nossos filhos. Estava prestes a realizar meu maior desejo. Na manhã do dia 12, acordei antes do amanhecer. A casa estava em festa. Minha mãe finalizava os preparativos, minhas irmãs penteavam meus cabelos, e a igreja já exibia flores colhidas no quintal. Tudo estava impecável. Mas eu não imaginava que aquele seria o dia mais devastador da minha vida. Por volta das 9 horas, Antônio passou rapidamente em casa. Disse que ia buscar algo especial para o casamento, uma flor para o paletó, talvez. Deu-me um beijo na testa e falou, daqui a pouco te vejo no altar. Foram suas últimas palavras para mim. 1 hora se passou, depois 2. O relógio marcou 12:00, e ele não apareceu. O padre começava a se impacientar, os convidados cochichavam. Um aperto no peito me dominou. Algo estava errado. Então, um homem entrou correndo na igreja, ofegante, o rosto pálido. Jamais esquecerei suas palavras. Teve um acidente na estrada. Um carro capotou. Era o Antônio. O mundo girou. As vozes ficaram distantes. Meu corpo amoleceu, minhas pernas cederam, e desabei no chão. Antônio não chegou ao altar. Em vez de um casamento, houve um velório. O vestido branco, feito com tanto esmero pela minha mãe, tornou-se o símbolo do meu luto. O dia que deveria ser o mais feliz da minha vida transformou-se no mais cruel. Por anos, não consegui sequer olhar para aquele vestido. Durante muito tempo, odiei a vida por me roubar o que mais amava. Tranquei-me em meu próprio mundo, sem esperança, sem vontade de seguir. Pensei que nunca mais seria feliz. Mas essa história não terminou ali. A vida, de maneiras misteriosas, nos mostra que mesmo nos piores momentos há um fio de esperança. Décadas depois, algo inesperado mudaria o rumo da minha jornada, mas isso eu conto mais adiante. O mundo ao meu redor virou um borrão. Rostos aflitos, mãos no rosto, murmúrios e soluços me cercavam, mas o que ecoava em minha mente era a frase: teve um acidente. Era o Antônio. Minhas pernas fraquejaram, como se meu corpo não me pertencesse mais. O vestido de noiva, tão cuidadosamente costurado pela minha mãe, ficou manchado de poeira quando caí no chão da igreja. Vozes soavam ao meu redor, mas nada fazia sentido. O tempo parecia congelado. Não, 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 murmurei, agarrando o braço do meu pai, que tentava me segurar. Ele me olhava com olhos cheios de angústia, sem palavras. Minha mãe chorava alto, as mãos na cabeça. As mulheres da cidade começaram a rezar. Algumas se esconderam nos cantos, outras apenas baixaram o olhar, sem coragem de me encarar. Até que alguém disse o que despedaçou meu coração. Valdirene, ele não resistiu.
O som ao meu redor sumiu. Queria correr até ele, ver com meus próprios olhos que era mentira, mas meu corpo não respondia. Bracos me seguram, me ergueram. Meu pai e um dos irmãos de Antônio me ampararam, tentando me manter de pé. Minhas mãos tremiam, meu corpo estava flácido, o coração disparado. Com a voz quase sumida, consegui perguntar: onde ele está? O irmão de Antônio baixou os olhos. O trouxeram para a casa da mãe dele. Foi o bastante. Saí correndo, sem pensar, sem fôlego, como se ao chegar lá pudesse mudar tudo. As ruas de Sinimbu estavam estranhamente silenciosas. Vizinhos observavam de longe, escondidos atrás das janelas. Algumas mulheres levavam as mãos ao peito ao me ver passar. Sentia o peso dos olhares, mas nada importava. Ao chegar à casa de Antônio, vi sua mãe na varanda, devastada, segurando um terço entre os dedos. Ao me avistar, ela caiu no chão, chorando em desespero. Só ao entrar na casa a realidade me golpeou como um punhal. Antônio estava lá, deitado sobre a mesa da sala, coberto por um lençol branco. Meu Antônio, meu noivo, meu tudo, agora apenas um corpo. Não, não, minha voz ecoou pela casa. Corri até ele, agarrei suas mãos. Estavam frias. Antônio, acorda. Você me prometeu, você me prometeu. A mãe dele chorava ao meu lado. O pai, um homem robusto, estava ajoelhado junto à mesa, sem forças para falar. Meus dedos tremiam ao tocar seu rosto. Não podia ser real, mas era. Ali, vendo meu amor sem vida, compreendi que meu casamento havia se tornado um velório. Naquela mesma tarde, troquei o vestido de noiva por roupas de luto. O vestido branco ficou intocado na cadeira do quarto, uma lembrança cruel do que nunca vivi. Minha mãe, exausta, me entregou um vestido preto velho trazido por uma tia. Não lembro de vesti-lo, só do frio na barriga, da náusea, do vazio no peito. A cidade inteira se reuniu no cemitério. Não era para ser assim. Eu deveria estar na igreja, cercada de flores brancas, ouvindo o padre abençoar nossa união. Em vez disso, estava diante de um caixão, ouvindo a terra cair sobre o homem que amava. O padre falou algo, não ouvi. Cantaram um hino, não prestei atenção. Só conseguia olhar o caixão e ouvir as últimas palavras de Antônio na minha mente. Se eu contar, perde a graça. Mas prometo que volto antes da missa. Ele não voltou, e nunca descobri qual era a surpresa. Os dias seguintes foram um nevoeiro. Minha mãe me forçava a comer, mas tudo parecia insípido. Meus irmãos tentavam me animar, mas nada fazia sentido. O vestido de noiva ficou no quarto até que minha mãe o dobrou e guardou no fundo do guarda-roupa. Dias viraram semanas, semanas viraram meses, e eu parei de viver. Você precisa seguir em frente, minha filha. Ouvi tantas vezes que perdi a conta. Todos esperavam que eu me recuperasse, que voltasse a sorrir, que encontrasse outro amor e formasse uma família. Mas ninguém entendia que meus planos eram com Antônio. Sem ele, o mundo perdeu o brilho, e achei que nunca mais seria feliz. Contudo, a vida, em sua crueldade e imprevisibilidade, tinha outros caminhos para mim. Algo ainda mudaria tudo, mas isso conto depois. Os primeiros dias após o enterro foram como um sonho nebuloso. Eu me sentia uma folha seca, arrastada pelo vento, sem direção ou propósito. A casa, antes cheia de vida, tornou-se sufocante. Carregava um peso que me esmagava um pouco mais a cada dia. Quando passava por outras pessoas, ouvia os sussurros. Tão jovem, tão bonita, e já vive como se nunca tivesse existido. Não saía de casa. Passei semanas trancada no quarto, deitada, encarando o teto. Minha mãe tentava me chamar para comer, mas eu mal sentia fome. Meus irmãos buscavam me distrair, mas eu não respondia. O tempo virou um fardo. O vestido de noiva, que sonhei por meses usar, estava dobrado no fundo do guarda-roupa. Minha mãe tentou escondê-lo, mas eu sabia que ele estava lá,
uma lembrança que jamais me deixaria. Viver em Sinimbu virou um tormento. Cada passo na rua trazia olhares de pena ou curiosidade. Alguns vinham com palavras de conforto, mas eu sabia que o tempo seguia para eles, não para mim. Na feira, os vendedores me encaravam em silêncio desconfortável. As vizinhas, que antes falavam de casamentos e vestidos, agora discutiam como eu precisava me reerguer. Mas como se recupera de algo assim? Aos domingos, evitava a igreja. O sino, que deveria soar para minha união, trazia à memória o som abafado dos soluços no cemitério. Quando diziam o tempo cura, eu queria gritar. O tempo não curava, apenas mostrava, dia após dia, que eu estava só. Meses viraram anos, e eu fiquei presa ao passado. Nunca mais fui a mesma após a morte de Antônio. Tornei-me uma sombra da moça que fui. Enquanto as mulheres da minha idade casavam, tinham filhos e construíam suas vidas, eu permanecia naquela casa, naquele luto, naquele amor que nunca vivi plenamente. Aos poucos, me fechei ainda mais. Não saía, não falava com ninguém. Minha mãe insistia que eu precisava voltar a viver, mas como, se a vida perderá o sentido? Ofereceram-me trabalho como costureira, ajudando a fazer vestidos para festas e casamentos. Recusei. Não queria mais tocar em um vestido de noiva. Tentava ajudar em casa, mas cada tarefa, lavar pratos, estender roupas, amassar pão, trazia uma lembrança dele. Tudo me remetia a Antônio. As noites eram o pior. Quando a casa silenciava e todos dormiam, eu ficava sozinha com meus pensamentos. Muitas vezes, de madrugada, sentava na varanda e olhava a estrada onde o vi pela última vez. Imaginava-o voltando, como se tudo tivesse sido um engano. Mas ele nunca voltou. Com os anos, a cidade começou a pressionar minha família. Aos 26 anos, eu era vista como uma solteirona para os padrões da época. Minha mãe passou a insistir para que eu conhecesse outros homens. Vizinhos tentaram me apresentar a rapazes, dizendo que eu ainda era jovem, que merecia uma nova chance. Mas meu estômago se revirava só de pensar nisso. Não queria outro amor. Não podia. O espaço de Antônio ainda estava vivo dentro de mim. Foram quase 10 anos assim, presa, sozinha. Mas a vida tem maneiras misteriosas de nos surpreender. Quando eu já aceitara que minha história seria só tristeza, algo aconteceu. A dor nunca se foi, mas se acomodou como um peso constante. Acostumei-me à solidão, ao silêncio da casa, às noites em claro, imaginando como seria minha vida se Antônio tivesse chegado à igreja. Minha rotina era monótona, ajudava minha mãe, ia à venda, voltava e me trancava no quarto. Os dias eram cinzentos, sempre iguais. Até que, em 1974, algo mudou. Era uma manhã comum. Minha mãe me pediu para ir à feira buscar farinha e café. Eu evitava sair havia meses, mas ela insistiu. Valdirene, você precisa respirar um pouco. Vai para mim, por favor. Quis recusar, mas não queria desapontá-la. Vesti um vestido simples, prendi os cabelos e caminhei pelas ruas de Sinimbu. Após tanto tempo, tudo parecia estranho. Sentia os olhares sobre mim. Alguns cochichavam, outros desviavam os olhos. Era como se eu carregasse uma marca, a noiva que nunca casou. Na feira, enquanto escolhia pães, ouvi uma voz firme e gentil atrás de mim. Bom dia, senhorita. Virei-me e vi um homem alto, de olhar sereno e sorriso contido. Vestia uma camisa social simples, mangas dobradas, e carregava uma sacola. Bom dia, respondi, sem dar muita atenção. Ele me observou por um instante antes de continuar. Desculpe a pergunta, mas você não é a filha da dona Marina? Surpresa, confirmei. Ele sorriu. Meu nome é Renato. Acabei de me mudar para cá. Minha mãe fala muito da sua família. O nome não me era familiar, mas algo nele me intrigou. Talvez o tom respeitoso, ou o olhar calmo que me lembrava, mesmo que de leve, Antônio. Conversamos por alguns minutos.
Soube que ele viera de Cachoeira do Sul, onde trabalhará como contador, e agora ajudava um tio em uma loja de tecidos em Sinimbu. Era reservado, mas atencioso, sem forçar a conversa. Pela primeira vez em anos, senti algo diferente, uma leveza, como se meu coração, tão cansado, tivesse dado um pequeno salto. Depois daquele dia, comecei a cruzar com Renato com frequência. Ele passava perto de casa, às vezes conversava com meu pai sobre negócios. Minha mãe logo notou e começou a me encorajar. Ele é um homem decente, Valdirene. Talvez seja um sinal. Mas eu resistia. O medo me dominava. E se eu me permitisse sentir algo e perdesse tudo de novo? Não suportaria outra dor assim. Então, me afastei. Parei de ir à feira, evitei sair, fugi de qualquer lugar onde ele pudesse estar. Mas Renato não desistiu. Certa tarde, apareceu em casa. Minha mãe o recebeu e me chamou. Ele sorriu, segurando um livro. Não quero incomodar, mas ouvi que você gosta de ler. Pensei que pudesse gostar deste. Era um livro de poesias, simples, mas encantador. Hesitei, mas ao olhar nos olhos dele, percebi que não havia pressão, apenas o desejo de me ver sorrir. Pela primeira vez em quase 10 anos, senti um leve sorriso brotar em meus lábios. Depois disso, Renato passou a visitar mais vezes. Não falava do passado, não me apressava. Apenas me tratava com respeito e paciência. Aos poucos, começamos a conversar mais, sobre a vida, sobre coisas triviais, sobre livros, sobre os sonhos que eu tivera e achava perdidos. E, lentamente, algo mudou em mim. O luto ainda estava lá, a saudade me acompanhava, mas pela primeira vez senti que talvez não precisasse viver eternamente presa ao que perdi. Talvez houvesse algo mais me esperando. Então, percebi que tinha uma escolha: continuar agarrada ao passado, em um luto sem fim, ou me permitir viver de novo. Pela primeira vez em quase uma década, considerei abrir meu coração. Mas seria capaz? Estaria pronta? Não sabia, mas a vida logo me daria a resposta. Renato permaneceu presente, sem forçar, apenas esperando que eu estivesse pronta para deixar o passado descansar. Mas o passado não se apaga fácil. Uma parte de mim queria seguir em frente, mas outra gritava que eu não tinha esse direito, que amar outra vez seria trair a memória de Antônio. Esse conflito me consumiu por meses. A cidade comentava, nas feiras, nas barbearias, todos se perguntavam se eu finalmente seguiria em frente. Fingia não ouvir, mas a opinião alheia era o menor dos meus problemas. O que me atormentava era a culpa. No fundo, eu queria conhecer Renato melhor, descobrir como era sorrir sem peso, saber se podia amar sem esquecer o que veio antes. Mas e se o destino me tirasse isso de novo? E se eu não estivesse pronta? Esse dilema durou meses, até que algo mudou tudo. Era uma tarde de outubro de 1974. Minha mãe me chamou no quintal. Valdirene, achei algo que você precisa ver. Estranhei. Ela não costumava fazer mistério. Segurei a respiração ao reconhecer a caixa de madeira, esquecida no fundo do guarda-roupa. Meu coração apertou. Sabia o que havia ali, o véu do meu casamento e algo mais. Ela abriu a tampa e pegou um envelope amarelado. Estava dentro do seu vestido de noiva. Encontramos no dia que guardamos, mas você estava tão mal que nunca mostramos. Minhas mãos tremiam ao pegá-lo. A caligrafia na frente era inconfundível. Antônio. Meu peito se fechou. Sentei no chão, temendo abrir, mas sabia que precisava. Com dedos trêmulos, rasguei o envelope e tirei a folha dobrada. Amada Valdirene, Kamakaeva. As lágrimas vieram antes que eu pudesse prosseguir, mas continuei. Se você está lendo esta carta, é porque eu já não estou mais ao seu lado. Talvez eu tenha errado ao esperar tanto para te dar isso, mas queria que soubesse o quanto você mudou minha vida. Desde o dia em que te vi pela primeira vez, soube que você seria o grande amor da minha vida, e nunca duvidei disso. Mas também sabia que a vida é imprevisível.
Por isso, se o destino nos separar, quero que me prometa uma coisa: siga em frente. Não deixe a tristeza roubar os anos que você ainda tem pela frente. O amor que vivemos foi lindo, mas não pode ser sua prisão. Você merece sorrir, merece ser feliz, merece amar outra vez. A carta caiu no meu colo. Chorei como não chorava havia anos. Pela primeira vez, senti que talvez tivesse permissão para seguir. Talvez amar de novo não fosse uma traição. Talvez fosse o que Antônio desejava para mim. Naquela noite, sentei na cama, encarando o teto. Por anos, esperei um sinal para seguir em frente, e ele viera de forma inesperada. Precisava decidir, continuar presa ao passado ou dar uma chance a mim mesma. Pela primeira vez em anos, tomei coragem. No dia seguinte, vesti um vestido azul claro simples e fui à loja de tecidos onde Renato trabalhava. Ele me olhou, surpreso. Eu nunca o procurara antes. Secou as mãos no avental e veio até mim. Valdirene, está tudo bem? Respirei fundo. Queria saber se você aceita me acompanhar até a praça hoje à tarde. Ele piscou, como se tentasse entender. Quer que eu vá com você? Sim. Ele não perguntou mais, apenas sorriu e assentiu. Te busco às 3. Naquele momento, algo em mim mudou. Pela primeira vez em quase 10 anos, permiti que alguém me acompanhasse de verdade. Não era amor ainda, mas era um passo. Talvez o início de algo belo. Naquela tarde de outubro de 1974, ao sair para encontrar Renato, senti meu coração pulsar forte. Não sabia o que esperar. O vento soprava suave, movendo as folhas secas pelas calçadas. O céu estava claro, de um azul que eu não notava havia tempos. Caminhei até a praça central de Sinimbu e me sentei num banco de madeira perto da igreja, o mesmo lugar onde, anos antes, sonhara com um futuro que nunca veio. Então, ele chegou. Renato usava uma camisa clara e calça de linho, parecendo também nervoso. Ao me ver, deu um sorriso tímido. Fiquei feliz com o convite. Assenti, sem saber o que dizer. Ainda estava aprendendo a falar de novo, a sentir sem medo. Ele sentou ao meu lado, e por alguns instantes apenas observamos a praça. Crianças brincando, homens conversando, mulheres com sacolas da feira. Após um silêncio, ele falou: Você sabe que nunca quis te apressar, né? Assenti. Eu sei. Ele respirou fundo. Nunca quis substituir nada na sua vida, Valdirene. Só queria que soubesse que ainda há coisas boas para viver. E, se um dia você quisesse, eu gostaria de estar aqui. Fechei os olhos por um instante. Meu coração estava mais leve. Respirei fundo antes de responder. Acho que estou pronta para descobrir. Ele não disse nada, apenas segurou minha mão com delicadeza, como se soubesse que aquele gesto já era imenso para mim. Naquele momento, percebi que, pela primeira vez em quase 10 anos, não sentia culpa. Sentia leveza. E isso bastava para dar o primeiro passo. Depois daquele dia, começamos a nos ver mais. Nada era apressado, sem pressões, apenas conversas, risadas tímidas, passeios pelas ruas. Aos poucos, meu coração se abriu novamente. Entendi que seguir em frente não era trair Antônio, mas honrar a vida que ele queria que eu vivesse. De alguma forma, sabia que ele ficaria feliz por mim. O tempo passou. Em 1976, Renato me pediu em casamento. Quando ouvi aquelas palavras, meu coração parou por um segundo. Valdirene, eu te amo e quero construir uma vida com você. Sei que seu coração sempre terá um espaço pro passado, e eu respeito isso. Mas quero fazer parte do seu futuro. Quer se casar comigo? Era a pergunta que temi por anos, achando que nunca diria sim outra vez. Mas, olhando nos olhos dele, soube que estava pronta. Pela primeira vez desde 1965, disse sim. Em 12 de junho de 1976, exatos 11 anos após o dia em que minha vida ruiu, casei-me novamente.
Não houve igreja enfeitada, vestido branco ou festa grandiosa. Quis algo diferente. Foi no cartório, uma cerimônia simples, com nossas famílias e amigos mais próximos. Meu vestido era azul claro, sem rendas ou véu, livre das sombras do passado. Ao olhar para Renato ao meu lado, senti que estava onde deveria estar. Não era a história que sonhei na juventude, mas era Bela, minha segunda chance, que abracei de coração aberto. Os anos passaram. Renato e eu construímos uma vida juntos, uma casa modesta, um lar cheio de paz. Tivemos 2 filhos, que trouxeram luz aos dias outrora sombrios. Mas nunca esqueci Antônio. Ele vive em mim, em cada lembrança, em cada pensamento. Não é mais uma dor, mas uma parte doce da minha história, que me ensinou o que é amar. No fim, não foi um adeus, mas um recomeço. Hoje, aos 79 anos, ainda guardo aquela caixa de madeira no fundo do guarda-roupa. O véu do meu primeiro casamento está lá, assim como a carta de Antônio. Quando fecho os olhos e relembro tudo, vejo que meu coração teve lugar para 2 grandes amores. A dor foi imensa, mas a vida também foi generosa. Tive o final que não imaginei, mas que foi perfeito para mim. Se gostaram da minha história, inscrevam-se no canal e deixem um gostei no vídeo. Isso nos ajuda muito. Até mais, queridos e queridas!